hoje eu vou dividir com vocês algumas ideias sobre cuidados com a nossa saúde mental e com o nosso bem-estar nessa situação de isolamento social por causa do coronavírus. Essa é uma situação muito nova, é muito difícil de enfrentar, que a gente nem sabe exatamente como vai continuar. E não tem uma fórmula única pra gente lidar com isso, porque não tem uma realidade única. Mas tem uma coisa que é comum a todo mundo, que é quando a gente cuida coletivamente uns dos outros perto da gente, o cuidado tende a funcionar muito melhor. Então eu vou dividir com você 6 ideias. A primeira delas é buscar informação segura e não se deixar encher o tempo inteiro sem parar de notícias sobre o coronavírus. Sobretudo cuidar no WhatsApp e nas redes sociais, onde tem muita fake news, porque senão a gente vai mais se alarmar do que realmente se informar. Segundo, as mulheres já são sobrecarregadas com o cuidado da casa, com o cuidado dos filhos, geralmente, não é mesmo? E isso é injusto. Agora, com a pandemia, tem mais gente em casa, tem mais tarefa doméstica. Isso é mais injusto ainda. Então, homens e filhos maiores, a gente tem que dividir as tarefas, tá bem? A casa tem que ser um time, a gente tem que pegar junto. Terceiro, a gente tem que conversar e interagir para que o isolamento social não seja sinônimo de solidão. Então, a gente tem que conversar por WhatsApp, por redes sociais, por videochamada, por telefone, com os vizinhos pela janela, com o recurso que a gente tiver. Quarto, às vezes a gente sente no nosso corpo sintomas físicos que são relacionados com o estresse, e essa é uma situação estressante. Então a gente pode, por exemplo, ter dor de estômago, dificuldade para dormir, dor nas costas, no corpo, etc., que a gente pode cuidar para ver se a gente consegue mudar algum hábito para melhorar isso. Por exemplo, insônia pode ter a ver com eu ficar muitas horas no celular, muitas horas na TV e ficar agitada de noite. Dor de cabeça, eu tenho que observar se eu estou tomando água o suficiente. Às vezes, se eu tomo menos água, eu posso ter mais dor de cabeça. Quinto, situações de desespero, de alarme, de calamidade podem nos deixar paralisados. E com isso a gente não conseguir fazer tarefas muito básicas, como, por exemplo, se alimentar, ligar para alguém quando necessário, né? Tomar alguma providência prática. Então, vamos cuidar para ver se tem alguém perto da gente que pode estar assim. E se a gente estiver assim, essas pessoas também vão poder cuidar da gente. E por último, as crianças, elas manifestam o estresse dessa situação de uma forma muito diferente. Elas podem ter outro tipo de comportamento, como voltar a fazer xixi na cama, ficar mais manhosas, mais irritadas, mais agressivas. E isso não é malcriação ou desobediência. A criança também está muito frustrada com tudo isso. Ela está tendo muitas perdas. Ela perdeu a rotina, ela perdeu a convivência com os amigos na escola, ela perdeu as atividades da escola. Então, a gente precisa dar mais suporte emocional para elas nesse momento. A gente tem que dar mais atenção, mais cuidado, mais carinho e explicar tantas vezes quantas forem necessário o que é que está acontecendo numa linguagem que ela entende e acolher, poder mostrar para ela que a gente entende que isso tudo está difícil. Quando a criança se sente acolhida e entende que o adulto ou a adulta percebe o que está acontecendo com ela, às vezes é mais fácil, inclusive, para ela entender o que está acontecendo com ela. Então é momento também da gente brincar com as crianças. Se não tiver muito brinquedo, fazer brinquedo com caixa de leite, com garrafa PET, com coisas recicláveis, para ajudar inclusive a estimular a criatividade dela, mas lembrando, né, de limpar esses objetos, higienizar, pra gente não ter a transmissão do coronavírus por esses materiais também. E uma outra coisa pra gente observar com as crianças, será que tá tendo muita briga em casa? É um ambiente com violência? Porque as crianças são esponjinhas, elas absorvem isso e elas mostram isso no comportamento delas. Então não adianta, se a gente exigir de uma criança que ela fique tranquila no ambiente com violência, não vai dar certo. Então é isso, gente.